Fala galera, e aí, tudo certinho? Começando mais um Revendo Conceito aqui com vocês. Lembrando que nossa aula, que vai ser fruto desse Revendo Conceitos aqui, né? Ela teve como principal estudo a estática, que é o equilíbrio de corpos, certo? E eu lembro que em aula a gente definiu dois tipos de equilíbrio: o equilíbrio de ponto material e o equilíbrio de corpo extenso. O equilíbrio de ponto material era o equilíbrio que a gente olhava um corpo que não tinha dimensões, ou seja, um corpo de dimensões desprezíveis, e a gente analisava as forças que atuavam nesse sistema e falava, se o corpo está em equilíbrio, o somatório das forças sempre tinha que dar zero. O que significava? Significava que, olhando para um ponto material, um corpo de ponto material, um exemplo aqui, esse carinha, todas as forças que atuam nele têm que se anular. Ou seja, todas as forças que tentam puxar o ponto material para cima são iguais a todas as forças que tentam puxar o ponto material para baixo. Todas as forças que tentam puxar o ponto material para a esquerda são iguais às forças que puxam o ponto material para a direita, certo? E lembrando de uma coisa importante, a gente tem aqui, por exemplo, nesse caso, foi um caso até que a gente viu em aula, a gente tem F1, F3 e F2 aqui. Lembra que F1 é uma força oblíqua, certo? E toda força oblíqua ela vai ter duas componentes. O que é uma força oblíqua? É aquela força que não é nem vertical nem horizontal. E essas forças oblíquas a gente tem que decompor, certo? Então eu vou ter sempre uma componente, uma componente horizontal, certo? Uma componente horizontal que a gente pode chamar de qualquer valor, Fx, Fh, certo? E vou ter também uma componente vertical. E a gente tem que lembrar que os valores dessas forças horizontais e verticais a gente acha nesse formato aqui, vamos lembrar. F, vamos supor que F vertical eu chamei de Fy, certo? Então a força vertical vai ser o original vezes, aí a gente usa aquele macetezinho que a gente viu em aula, né? Ó, o ângulo θ ele tá aqui, ó. O ângulo θ ele tá aqui, beleza? Deixa eu só mudar a cor aqui só para a gente listar diferente, ó. O ângulo θ ele tá aqui, ó, certo? Esse ângulo θ ele tá tocando na componente horizontal, que é a componente deitada. E o ângulo ele não toca na componente vertical, que é a componente em pé. Então a gente fala, até disse em aula isso, né? Que quando a gente tem a componente em pé e ela não toca no ângulo, o valor dela vai ser o original vezes o seno do ângulo θ, certo? E a horizontal, que é a deitadinha, ela vai ser a original vezes o cosseno, desde que o ângulo toque na componente horizontal. Se o ângulo tocar na componente vertical, a gente lembra que a componente vertical seria cosseno. Onde o ângulo toca, cosseno, beleza? Essa é a temática que eu quero te lembrar, certo? Outro ponto também importante que é válido a gente lembrar é o seguinte: todo sistema, vamos supor que a gente viu em aula, todo sistema, as forças devem ser desenhadas de acordo com a direção dos sistemas para que você respeite a condição de equilíbrio, certo? Por exemplo, aqui, se eu tivesse esse bloquinho pendurado por dois fios, certo? Fio 1 e fio 2 aqui, por exemplo, ó, fio 1, certo? E fio 2 aqui, por exemplo, a gente tem que listar as forças de forma bem coerente e bem correta. Por exemplo, aqui são fios, então a tração ela é sempre do ponto de amarração saindo, certo? Então aqui seria a tração no fio 2. E aqui, ó, do ponto de amarração saindo, a gente teria a tração no fio 1, certo? E novamente, se eu perceber aqui esse fio 1, eu posso considerar ele como sendo oblíquo, certo? E aí teriam duas componentes, a componente vertical e a componente horizontal. Lembre que a componente vertical vai ser T1, que é o original, vezes a componente horizontal não toca no ângulo, então é seno de θ. E a componente vertical toca no ângulo, percebe? O ângulo está aqui tocando na componente horizontal, então vai ser o original vezes o cosseno de θ. E aí, como a gente tem o ponto material em equilíbrio, lembrando que um ponto material é um corpo, tal que as dimensões deles são desprezíveis, certo? Ele não tem a altura dele, o comprimento dele, a largura dele, não são importantes, são medidas totalmente desprezíveis. A questão deixa claro isso quando ela nem fala, nem solicita, nem toca no assunto do tamanho, da dimensão do corpo, perfeito? Enfim, quando a gente tem um ponto material em equilíbrio, a gente tem que lembrar, todas as forças que puxam para cima são iguais às forças que puxam para baixo. Então eu poderia escrever aqui, por exemplo, T1 seno de θ para cima é igual a PB para baixo, certo? E T2 para a esquerda é igual a T1 cosseno para a direita, certo? Isso aqui a gente respeita justamente a condição de equilíbrio, onde a gente fala que um corpo, um ponto material em equilíbrio, ele tem justamente todas as forças se anulando. O que aponta para cima é igual ao que aponta para baixo, o que aponta para a esquerda é igual ao que aponta para a direita. Em aula, a gente fez vários exemplos, a gente citou o exemplo da bolsa, por exemplo, a gente citou o exemplo de um bloco pendurado por dois fios, eu até citei a questão do Enem,
certo? São questões aí que são bem importantes a gente ter no arsenal da gente, porque acaba sendo um tema recorrente. Não tanto no Enem, mas para vestibulares de formato geral, particulares, isso acaba sendo bem recorrente, beleza? E como a gente dividiu a aula da gente em duas etapas, eu lembro que na primeira etapa eu vi isso, o ponto material em equilíbrio, e na segunda etapa a gente viu justamente um corpo extenso em equilíbrio. O que é um corpo extenso? É aquele corpo que o tamanho dele é importante, certo? Vamos lá relembrar? Então, galera, na segunda parte da nossa aula, a gente começou a estudar um corpo extenso em equilíbrio. Mas primeiro, para a gente entender um corpo extenso em equilíbrio, eu defini antes de tudo o que é o momento ou torque de uma força. Vamos lembrar que um corpo extenso ele pode ser girado, ele pode ser rotacionado em torno de um ponto fixo, ok? Então, por exemplo, se eu tenho essa barrinha de madeira aqui e ela está nesse apoio, ele chama de polo aqui, que é o nosso ponto fixo, qualquer força F que atuar sobre esse corpo, ela pode ter a capacidade de rotacionar esse corpo em torno desse ponto fixo. E a capacidade de uma força rotacionar um corpo extenso em torno de um ponto fixo, a gente chama de momento ou torque. E a gente calcula esse momento ou torque por força vezes distância, certo? Onde a força é o valor da força que está sendo aplicada e D é a distância do ponto de aplicação da força até o ponto fixo, perfeito? Então isso aí é justamente a distância D que está sendo atuada no sistema. É válido a gente ressaltar que quanto maior a distância, menor tem que ser a força que você vai aplicar para executar um certo efeito de momento, um certo efeito de rotação. É por isso que muitas vezes quando a gente vai em alguma borracharia ou algo do tipo, você vê o borracheiro quando vai trocar o pneu, ele usa uma chave de roda um pouco maior do que normal, porque ele sabe que quando ele aumenta o tamanho da chave de roda, ele executa uma força menor e vai fazer o momento acontecer para que aquela chave gire e consiga tirar o parafuso, por exemplo. Beleza? Então a gente fala muito que o momento ou torque ele é muito aplicado no nosso dia a dia. A gente vê isso acontecendo em vários dispositivos do teu dia a dia. Por exemplo, uma porta. Uma porta ela está fixa num eixo e quando você abre você está rotacionando ela. Então você está executando um momento. Uma janela também, uma janela que você abra, certo? Ela é fixa em um ponto fixo, né? E você aí fica abrindo e fechando ela, então você está girando, rotacionando ela em torno de um ponto fixo, certo? Outros vários exemplos a gente tem aí, por exemplo, uma torneira. Uma torneira, quando você faz um movimento de torneira, certo? Para abrir, você geralmente faz o seguinte, ó, vamos lá, só para a gente listar isso. Imagina que eu estou vendo a torneira de cima, certo? Geralmente é uma torneira bem tradicional, aquela que é uma cruzinha, certo? Você posiciona um dedo aqui e posiciona outro dedo aqui e você executa um famoso binário de forças, certo? O que é um binário de forças? Você faz duas forças ao mesmo tempo, uma ajudando a outra. Elas giram tudo no mesmo sentido, ok? Então você está girando, você está rotacionando esse sistema. Perfeito? Então, isso aí é um torque. Você está executando um torque ou um momento para a torneira girar e aí, consequentemente, a água sair. Então, o momento ou torque é quando você usa uma força para rotacionar um corpo em torno de um ponto fixo. Certo? E esse momento a gente calcula ele, o momento a gente calcula ele por força aplicada vezes a distância da força até o ponto fixo. Certo? E quer lembrar que aqui nesse caso, como são duas forças, por isso chama binário, né? Então seriam dois torques. Por exemplo, só citando um exemplozinho aí, que é bom a gente entender como acontece no nosso dia a dia, perfeito? Então assim, o torque, o momento, foi aquilo que a gente estudou para a gente entender que uma força tem a capacidade de girar um corpo, não é isso? E eu lembro com vocês que em qualquer sistema, se eu tenho uma força nesse formato aqui, que é uma força oblíqua, eu tenho que decompor, né? Então lembra que eu ficaria com a força F seno de alfa, certo? Que aqui é alfa, e F cosseno de alfa, certo? F cosseno de alfa, por exemplo. Só para a gente decompor, porque essa força aqui nesse formato que a gente não pode usar, ela assim, a gente tem que decompor, certo? Então, se eu fosse calcular o momento aqui nessa situação, o momento seria F seno de alfa vezes a distância até o ponto fixo. Eu gosto de usar esse exemplo aqui só para falar uma coisa importante que eu citei em todas as aulas que a gente teve, que é o seguinte: uma força F, qualquer força F, que ela é aplicada no sentido do ponto fixo, essa força ela não executa momento. Então, F cosseno ela não executa momento. Professor, como assim? Eu quero que você faça um experimento simples. Pega a porta da tua casa, certo? A gente está olhando ela, ela aberta, certo? Imagina aqui, ó, que eu tenho um ponto fixo aqui, são as dobradiças da porta, certo? Dobradiça da porta. Imagina que a porta está aqui, ó, meio que entreaberta. Se tu empurra a porta em direção à dobradiça, certo? Tu está empurrando nessa direção, em direção à dobradiça. Tu vai conseguir abrir ou fechar a porta? De jeito nenhum. Tu só consegue abrir ou fechar a porta se você empurrar a porta,
certo? Ou então puxar a porta. Mas aplicando uma força nesse sentido aqui, empurrando em direção à dobradiça, ou puxando para longe da dobradiça, você não vai conseguir abrir a porta. É o que essa força faz, certo? Então qualquer força aplicada assim, nesse formato, olha para cá. Assim nesse formato, certo? Assim, ó, empurrando em direção ao ponto fixo ou puxando do ponto fixo, essa força não executa torque, não executa momento. As forças para girar um corpo extenso, elas têm que ser aplicadas assim, ó, certo? Sempre assim, beleza? Sempre assim. Assim você vai conseguir sim girar o corpo em relação ao ponto fixo, certo? E vamos lembrar que em momento a gente tem essa temática. Quanto maior a distância, menor vai ser a força que você pode aplicar para que você tenha um momento do mesmo efeito, certo? É meio que quando você aumenta a distância, você pode fazer uma força menor, porque você vai conseguir efeito para rotacionar o corpo sim, desde que você tenha uma distância muito grande. Aumentou a distância, tu precisa fazer menos força para poder girar o corpo, ou seja, para poder fazer um momento no corpo. Tranquilo? Entendido esse conceito de momento ou torque, aí eu quero ir para a parte final da nossa aula, onde a gente viu o equilíbrio de fato, o equilíbrio de um corpo extenso. Quando é que um corpo extenso está em equilíbrio? Vamos lá, vamos relembrar. Galera, entrando aí na nossa parte final da nossa revisão, foi quando a gente de fato estudou aquilo que é mais interessante para o nosso estudo de momento ou torque, que é quando um corpo extenso está em equilíbrio, certo? Então vamos lembrar que para que um corpo extenso esteja em equilíbrio, a gente tem que respeitar alguns princípios. O primeiro princípio é aquele mesmo princípio do ponto material. Tudo que aponta para cima é igual a tudo que aponta para baixo, tudo que aponta para a esquerda é igual ao que aponta para a direita. Tudo que as forças, certo? Então quando eu falo das forças, para um corpo extenso isso também é verdade. Todas as forças que puxam para cima são iguais às forças que puxam para baixo. Todas as forças que puxam para a esquerda são iguais a todas as forças que puxam para a direita. Esse conceito aí ele é bem importante, certo? Esse conceito é muito importante, certo? E além disso, para a gente de fato dizer que um corpo extenso está em equilíbrio, é que, lembra que o corpo extenso ele pode girar por conta do momento. Então, para que um corpo extenso esteja em equilíbrio, além das forças ter que serem iguais, para cima e para baixo, esquerda e direita, os momentos têm que ser iguais. Então, o momento no sentido horário tem que ser igual ao momento no sentido anti-horário, ou seja, as forças vezes as distâncias que tentam girar o corpo no sentido horário tem que ser iguais às forças vezes as distâncias que tentam girar no sentido anti-horário, certo? E eu lembro que em aula eu analisei 5 sistemas, não foi? Mas eu trouxe aqui os sistemas mais importantes, de fato são os 4 primeiros sistemas, certo? E aí, lembra sempre de listar as forças que atuam no sistema e executar a equação no momento. Por exemplo, nesse sistema 1, eu vou ter o pezinho desse cara, o pezinho desse cara e eu vou ter a força normal de apoio, certo? Ele pede para desconsiderar a massa da barra, então a barra não tem peso. E aí, ó, como o ponto fixo é aqui, essa força normal do apoio ela não executa o momento. Então apenas eu vou ter a força desse cara que se vestiu aqui com a blusa laranja e esse cara que se vestiu com a blusa amarela, por exemplo. Então a gente tem a força vezes a distância até o ponto fixo desse cara em laranja é igual a força vezes a distância até o ponto fixo desse cara em amarelo. Certo? Por quê? Porque um tenta girar no sentido anti-horário e o outro tenta girar no sentido horário. Então, o momento da força do cara de laranja é igual ao momento da força do cara de amarelo. Lembrando que a força que o cara de laranja executa na madeira, certo? Nessa gangorra aí, seria o peso do cara, né? E a força que o cara amarelo executa na gangorra também seria o peso dele. Certo? E aí ficaria, por exemplo, o momento do cara de laranja vai ser o peso dele vezes a distância até o ponto fixo, igual do outro lado a mesma coisa, o peso vezes a distância até o ponto fixo. Então esse sistema aqui ele é bem importante, ele é bem recorrente, certo? Esse sistema 1 e o sistema 2 são bem parecidos, ó, mesma coisa, peso para baixo, e agora, como eu considero a massa da barra, lembra que a massa da barra fica exatamente no centro de massa dela, perfeito? E aí teria aqui, ó, teria a força normal do apoio também, certo? E aí ponto fixo aqui, a normal do apoio não executa o momento, então é só tu saber quem é que gira para que lado, certo? E aí lembra do bizuzinho que a gente viu em aula. Eu peço para tu segurar o lápis no ponto fixo e aí tu faz a direção das forças para tu ver quem gira para que lado, certo? Se eu perceber aqui, ó, o peso da barrinha mais o peso de 2, ó, mais o peso de 2, ambos giram no sentido horário, enquanto o peso do corpo 1 gira no sentido anti-horário. E aí tu vai igualar o momento no sentido horário com o momento no sentido anti-horário. No sentido horário é o momento de PB mais o momento de P2, certo? Igual no anti-horário, que é o momento de P1, certo? E aí tu vai sempre ter nessa temática. No sistema 3 eu lembro que eu listei 2 apoios e aí é aquela velha temática. Tem 2 apoios, tu escolhe um apoio, certo?
para descobrir, tu escolhe um desses apoios, ou A ou B, para ser o teu ponto fixo, e tu descobre algo sobre o outro apoio. E aí você vai trabalhando sempre. Listando as forças aqui, ó, eu vou ter a normal de A, certo? Aqui, ó, eu vou ter o pezinho do bloco, eu vou ter o pezinho da própria barra, e eu vou ter a normal de B, certo? E aí tu escolhe o ponto fixo onde você quiser, certo? Se eu quero algo sobre a normal de A, então bota o ponto fixo em B, certo? E aí, ó, se tu botar o ponto fixo em B, a normal de B não executa o momento, certo? E eu vou ter o pezinho da barra, eu vou ter o pezinho do bloco, certo? E vou ter a normal de A. O pezinho do bloco e o pezinho da barra, eles giram no sentido anti-horário. E a normal de A giraria no sentido horário. E aí você aplica a mesma coisa. Momento no sentido horário é igual a momento no sentido anti-horário, certo? Momento no sentido horário seria o momento de PL mais o momento de PB. E o momento no sentido anti-horário, no caso, eu fiz o anti-horário, não foi aqui, ó. Esses caras são os caras no anti-horário, certo? Que é PL e PB. E o momento no sentido horário seria só apenas NA, então o momento de NA, certo? Seria apenas isso. Então, assim, a ideia central é você listar as forças corretamente, escolher um ponto fixo e descobrir qualquer coisa a respeito desse ponto fixo, certo? Em aula, eu lembro que esses casozinhos aí, eu analisei bem direitinho e fiz várias questões sobre eles. Então, é importante, se você teve alguma dúvida, voltar na aula ou então voltar a falar comigo para que a gente consiga te ajudar de forma bem coerente, beleza? E na escada, vamos lembrar que eu tenho a normal do solo, eu tenho a força de atrito, eu tenho um peso da própria escada e eu vou ter a normal da parede. Eu tenho apenas essas forças. E se alguém está sobre a escada, vai ter também o peso dessa pessoa, certo? E aí, mesma coisa, cara, lembra, tudo que aponta para cima é igual que aponta para baixo, que aponta para a esquerda é igual que aponta para a direita. A escada tem dois pontos fixos, o solo e a parede, escolhe um dos dois e aplica a equação do momento. Momento no sentido horário é igual a momento no sentido anti-horário, beleza? É importante a gente definir isso, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, lembra sempre de entrar em contato comigo para poder te auxiliar e para poder te ajudar. Tranquilo? É isso, eu quero só terminar relembrando os tipos de alavancas com vocês. Vamos embora. Galera, finalizando nossa revisão, eu só quero lembrar os 3 tipos de alavanca que existem, certo? A alavanca interfixa, a interresistente e a interpotente. Lembra que interfixa é quando o ponto fixo está no meio, a força potente está de um lado, que é a força que você faz, certo? Deixa eu só ajeitar o sentido da força potente aqui. Não te preocupa com o sentido, né? Até porque é só o tipo de alavanca. E a força resistente é aquilo que você vai levantar, puxar ou cortar, beleza? Grandes exemplos disso, alicate, tesoura, ó, ponto fixo aqui, aqui está a força resistente e aqui está a potente, certo? Mesma coisa, ó, ponto fixo, resistente e aqui está a potente, perfeito? E a interfixa, que é justamente isso que a gente acabou de ver, o ponto fixo está no meio, certo? Não exatamente no meio, mas ela está entre a potente e entre a resistente. Não é um meio geométrico não, certo? Mas ali é o meio entre as duas, certo? Entre as duas. A interresistente é quando a força resistente está entre a potente e o ponto fixo, perfeito? E o ponto fixo, tranquilo? E aí, vários exemplos disso aí. Quebra-nozes, amassador de batata, amassador de alho também, abridor de garrafa, certo? Outro exemplo disso aqui que a gente viu em aula, o remo, por exemplo, beleza? E a última alavanca que a gente viu foi a alavanca interpotente, quando a força potente está entre o ponto fixo e justamente a força resistente, beleza? E aí, grandes exemplos disso, a pinça, ó, a força potente tu aplica aqui, aqui é o ponto fixo e aqui está aquilo que tu vai cortar, quebrar ou rasgar. Cortador de unha também da mesma forma, beleza? Então aí são vários tipos de alavancas. Tu tens que saber os tipos delas, lembrando dos 3 pontos. O ponto fixo, a força resistente e a força potente. O ponto fixo é justamente onde a alavanca vai estar apoiada. A força potente é aquilo que tu faz e a resistente é aquilo que você vai quebrar, puxar, cortar e por aí vai, beleza? Então, ó, tem vários casos. O remo, martelo, vassoura. Tudo isso a gente falou em aula e tudo isso aí tem muitas questões para tu fazer e para tu analisar. Beleza? E algo que eu quero falar que a gente acaba deixando passar um pouco, que é o seguinte, o tombamento de um prédio, ele pode acontecer, certo? Lentamente, mas ele vai de fato cair o prédio de vez quando a gente tem o seguinte, ó, só preste atenção bem rapidinho. O peso de qualquer corpo é sempre no centro de massa dele, no centro, certo? Se um prédio está tombando, o peso, que é o centro de massa, ele vai sempre estar numa área passando, ou seja, o vetorzinho, peso, sempre vai estar passando por uma área da base. O prédio ele vai tombar de vez, a gente fala que o prédio vai tombar de vez quando esse vetorzinho peso, certo? A projeção vertical do vetor peso, ela sai da área da base. Então, por exemplo, se eu tivesse essa situação daqui, ó, essa situação daqui, ó, vê como o vetor peso já saiu da área da base. Então esse prédio ele vai cair, ele vai tombar de vez.
perfeito? Isso é tombamento. Eu falo disso porque tem uma questão no nosso material que precisa disso, certo? Uma questão. Se você não vê essa teoria, pode ser que você fique um pouco confuso. Dá para responder pela teoria que a gente viu de torque de momento? Dá. Mas eu dou essa dica porque pode ficar mais fácil a tua vida só nessa questão, certo? Aí eu gosto de citar isso, perfeito? Em algumas situações a gente acaba esquecendo isso, acaba deixando de lado, mas isso é algo que responde, te ajuda em uma questão. Então é bom a gente pelo menos ouvir falar disso alguma vez na vida. Aí é melhor que você ouça antes do que depois fazer a questão, né? Até para te ajudar um pouquinho aí. Beleza, galera? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, lembra de falar comigo para eu poder te ajudar, beleza? Então um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!